Você pode estar abrindo brechas espirituais todas as noites sem perceber, e isso pode estar roubando a sua paz na hora de dormir. Não é só sobre ter insônia ou pensar demais. Segundo os alertas do padre Reginaldo Manzotti, existe um conjunto de atitudes noturnas que deixam o coração inquieto, alimentam a ansiedade, fortalecem a culpa e fazem a pessoa deitar sem a proteção interior que a fé oferece. E a chave para mudar isso começa antes mesmo de você apagar a luz, entregar a mente, a casa e a noite a Deus, com decisões simples, mas firmes. E já que você está aqui no Diário dos Santos, fica comigo até o fim dessa série, porque o objetivo é te ajudar a transformar o quarto num lugar de descanso de verdade, não num campo de batalha invisível. E se essa mensagem já está falando com você, aproveita agora e se inscreve no canal e deixa o like, porque isso faz o conteúdo chegar a mais gente que também está precisando de paz, proteção e direção espiritual. A noite sempre teve um peso diferente. Quando tudo silencia, o corpo baixa a guarda, a cabeça revisita o que doeu, e o coração vira uma espécie de sala de espera. Ou ele repousa, ou ele fica girando em círculos. Muita gente pensa que o que estraga o sono é apenas café, tela e rotina bagunçada. Isso também pesa, claro, mas existe um outro nível, o daquilo que você carrega por dentro e deita junto com você. A Igreja sempre ensinou que a nossa vida espiritual não entra em modo avião quando anoitece. Pelo contrário, a noite pede vigilância, não por superstição, mas por sabedoria. E aqui entra um erro noturno muito comum e muito aceito: levar preocupações e sentimentos pesados para a cama como se fosse normal. Remoer conversa, antecipar briga, alimentar ressentimento, imaginar tragédia, repassar culpa. Isso parece só pensamento, mas pensamento insistente vira ambiente, e ambiente vira peso. Quando você se deita sem entregar isso a Deus, você tenta dormir com as mãos cheias. E mão cheia não descansa. A palavra orienta a apresentar a Deus aquilo que nos inquieta, com oração e confiança. Não é poesia bonita, é método espiritual de paz. Para deixar isso bem claro, pensa numa pessoa que vive no modo alerta todos os dias. Ela deita e o corpo quer dormir, mas a mente se comporta como um vigia num portão. E o que acontece? Sono leve, pesadelos, aperto no peito, acorda cansada. Muita gente passa anos assim e nem percebe que está treinando a própria alma para ficar agitada. Um passo simples muda o cenário. Antes de se deitar, dizer a Deus com sinceridade o que está pesando, como quem entrega uma mochila. Não é magia. É parar de fingir que você é Deus e lembrar que Deus é Deus. Mas existe um hábito ainda mais perigoso, porque ele entra sorrindo, com cara de entretenimento. Alimentar a mente com conteúdos perturbadores antes de dormir. Violência, medo, cenas que deixam o coração acelerado, notícias que inflamam a angústia, imagens que turvam a pureza. Tudo isso vira material para a mente trabalhar enquanto você dorme. E a noite, que era para ser descanso, vira laboratório de inquietação. O que você coloca dentro de si nas últimas horas do dia é como se fosse a última tinta que pinta o seu interior antes do escuro. Se a tinta é pesada, o quadro da noite fica pesado também. E aqui entra uma verdade que muita gente não gosta de ouvir, mas que é necessária. Não existe neutralidade espiritual. Aquilo que você consome, repete, cultiva e permite dentro de casa sempre te empurra para algum lugar. Ou te aproxima da paz, ou te acostuma com a perturbação. Não é para viver com medo do mundo. É para viver com discernimento. Agora, presta atenção nesse ponto, porque ele pega muita gente de surpresa. O quarto não é só um cômodo. É um lugar de vulnerabilidade. E por isso o cuidado com o que está ali dentro não é exagero. Há pessoas que colocam no quarto objetos decorativos sem pensar na origem, símbolos, imagens que carregam significados de práticas espirituais que não têm relação com a fé cristã. A recomendação aqui não é paranoia, é prudência. Se algo te causa inquietação, se traz sensação estranha, se está ligado a rituais de outras crenças, é melhor não manter no espaço onde você dorme. O quarto precisa ser um santuário de descanso, não um museu de coisas que você não sabe o que representam. E a proteção mais esquecida, justamente por ser simples, é a oração da noite. Muita gente reza quando tem medo, quando tem crise, quando o problema aperta. Mas dormir sem oração é como trancar a casa e deixar a janela aberta. A oração noturna não precisa ser longa. Precisa ser verdadeira. Gratidão pelo dia, pedido de perdão, decisão de perdoar, entrega do amanhã e pedido de proteção. Isso fecha portas interiores e coloca o coração no lugar certo, em Deus. E tem um detalhe que muda tudo. Não vá para a cama com o coração em guerra. A palavra ensina a não deixar o dia terminar com a ira dominando.
Nem sempre dá para resolver tudo na hora, mas dá para decidir. Senhor, eu não vou alimentar isso aqui dentro durante a madrugada. O ressentimento é um travesseiro que vira pedra. Nesta primeira parte, o centro é esse. Se você quer dormir em paz, precisa parar de deitar carregando ansiedade, paralisar o consumo do que perturba e recuperar o hábito de consagrar a noite a Deus. Não é sobre ter sorte. É sobre escolher a paz como disciplina espiritual. E me diz uma coisa aqui nos comentários. Qual desses pontos você percebe que mais tem roubado o seu sono ultimamente? A ansiedade, o conteúdo que você consome à noite, ou a falta de oração antes de dormir? Se esse texto te ajudou, compartilha com alguém da sua casa e deixa o like, porque muitas pessoas estão precisando dessa direção e ainda nem sabem. Muita gente só percebe o quanto está desprotegida por dentro quando a noite chega e o silêncio vira barulho. A parte 2 é para fechar as brechas mais comuns que passam despercebidas, e também para construir um caminho simples, repetível, quase como um ritual santo que cabe na vida real, mesmo quando o dia foi pesado. Existe um ponto que costuma assustar algumas pessoas, mas precisa ser entendido com equilíbrio. Dormir com a consciência ferida, sem nenhum gesto de reconciliação com Deus, é como deitar com o coração em desalinho. Não é para gerar pânico, nem para viver com medo de castigo. A ideia é uma só. A noite é um momento de entrega, e a entrega fica difícil quando a alma está em guerra consigo mesma. Por isso, a tradição cristã sempre valorizou um gesto simples. Antes de dormir, fazer um ato sincero de arrependimento, pedir perdão e decidir recomeçar. Isso tem um efeito profundo. A pessoa para de se deitar se defendendo e começa a se deitar confiando. E aqui entra algo muito prático. Tem gente que passa o dia inteiro acumulando pequenas quedas, e quando chega a noite, não quer olhar para nada, porque dói. A pessoa só quer apagar. Só que o coração não apaga. Ele fica ali, em segundo plano, cutucando. E quanto mais você evita esse ajuste, mais seu sono vira um lugar de cobrança. Por isso, um gesto curto já muda o cenário. Senhor, eu reconheço minhas falhas. Eu me arrependo. Eu quero mudar. Me dá força e me conduz. Só isso, dito com verdade, já muda a atmosfera interior. Agora, vamos falar de um tipo de companhia espiritual que muita gente normalizou. E aqui eu vou ser direto, mas cuidadoso. Práticas de adivinhação e consultas espirituais fora da fé cristã, especialmente à noite, são frequentemente tratadas como curiosidade, como passatempo, como autoconhecimento. Só que a igreja sempre foi firme nisso. Esse tipo de busca abre uma dependência e uma confusão espiritual que não traz paz, traz inquietação. E o problema costuma aparecer justamente de madrugada. Medo sem explicação, sensação de peso, sonhos repetitivos e angustiantes, paralisia do sono que assusta, pensamentos intrusivos. Nem todo caso é espiritual e a medicina é importante, mas existe, sim, um aspecto de vida interior que muita gente ignora até ficar sem chão. Pensa assim: se você passa a noite pedindo sinais para o universo, tentando prever o amanhã, buscando controlar o que não dá para controlar, você vai deitar com a mente em modo caçador. E mente caçadora não descansa. A fé cristã é diferente. Ela não pede controle, ela pede confiança. E isso é libertador. Outra coisa que pesa demais no quarto, e quase ninguém associa, é o clima de discussão e tensão antes de dormir. Tem casais e famílias que passam o dia empurrando conversa difícil para a noite, porque à noite a gente resolve. Só que a noite é o horário em que a paciência já foi gasta, o corpo já está cansado, e a palavra sai mais afiada. Resultado: a cama vira tribunal, não descanso. Mesmo quando o assunto é sério e precisa ser resolvido, o ideal é escolher outro horário. À noite, o compromisso deveria ser com a paz. E se não deu para resolver, dá para fazer um pacto santo. Hoje a gente não se fere. Amanhã conversamos com calma. Isso é maturidade e espiritualidade na prática. E sabe o que é curioso? Muita gente acha que paz noturna é sentir uma coisa. Mas paz, na maioria das vezes, é uma decisão. Um conjunto de escolhas pequenas que somadas criam um lugar seguro. É por isso que o padre Manzotti insiste tanto em hábitos. Porque hábito é o que segura a pessoa quando ela não está inspirada. Agora entra uma parte bem concreta. Como montar um fechamento do dia simples, com começo, meio e fim, que cabe em 5 minutos e muda a sua noite. Primeiro, silêncio de transição. Antes de deitar, fique 1 minuto sem tela, sem conversa, sem barulho. Só respirando, como quem desliga uma máquina por dentro. Esse minuto já baixa a ansiedade. Segundo, entrega do peso. Diga a Deus em poucas frases o que te preocupa. Nomeie.
Não esconda. Senhor, isso aqui me assusta. Isso aqui me cansa. Isso aqui eu não sei resolver. E finalize. Eu coloco nas tuas mãos. Terceiro, perdão ativo. Perdoar não é aprovar o que te fizeram. É tirar a pessoa do controle da sua noite. O perdão é uma chave que abre a cela por dentro. E, sim, às vezes você vai precisar repetir isso várias noites. Mas repita. A alma aprende. Quarto, proteção. Peça a Deus proteção sobre você, sua casa, sua família. Se você quiser, reze uma oração breve como um Pai Nosso e uma Ave Maria. Ou uma oração ao anjo da guarda. O importante é a intenção real, não a quantidade de palavras. Quinto, consagração do amanhã. Isso aqui muda muito o coração. Senhor, eu te entrego o meu amanhã. Me guia. Me livra do mal. Me dá sabedoria. Quando você faz isso, você para de tentar carregar o dia seguinte nas costas durante a madrugada. E aqui vai uma recomendação que muita gente subestima. Cuide do ambiente do quarto como quem cuida de uma capela pequena. Não precisa ser perfeito, nem instagramável. Precisa ser limpo, leve, organizado o suficiente para não te lembrar o caos. Bagunça constante vira ruído mental. Ruído mental vira insônia. E se você sente que sua noite tem sido atacada por medo, sonhos ruins e inquietação, uma atitude que ajuda muito é trocar o último alimento da mente. Em vez de terminar o dia com notícia pesada, discussão, vídeo aleatório, termine com algo que eleva. Um trecho do Evangelho, uma oração simples, uma música calma, um pensamento santo. O coração mastiga a última coisa que você dá para ele. Agora eu quero te pedir uma coisa bem direta. Escreva nos comentários apenas uma palavra, a que mais combina com a sua noite hoje: ansiedade, medo ou cansaço. E se você conhece alguém que vive dizendo eu não consigo dormir, envia este vídeo, porque às vezes a pessoa não precisa de mais um remédio, ela precisa de um caminho de paz. Tem noites em que a pessoa até deita, mas não chega no descanso. O corpo está na cama, porém a mente continua andando pela casa como se estivesse procurando um lugar para pousar. Na parte 3, a gente vai tratar de 3 coisas que parecem pequenas, mas mexem profundamente com a paz noturna. O que você deixa entrar pelos olhos e ouvidos, o que você mantém no quarto, e o que você faz com a culpa antes de dormir. Vamos começar pelo mais invisível. Aquilo que você consome vira matéria-prima dos seus pensamentos. E pensamentos são como sementes. Você não consegue evitar que uma semente brote, se você rega todo dia. Por isso, quando o Padre Manzotti alerta sobre conteúdo perturbador à noite, ele não está sendo radical por capricho. Ele está dizendo: cuidado com o que você planta no seu interior nas últimas horas do dia. Porque justamente quando a noite chega e o silêncio aparece, a mente abre o arquivo mais recente. E se o arquivo mais recente é medo, violência, imagens impuras ou angústia, o coração não descansa. Não é só filme de terror. Às vezes é ficar preso em notícias que deixam a alma tremendo, ou em vídeos que inflamam raiva, ou em conversas que alimentam julgamento, fofoca, comparação e rancor. Isso cria um estado de alerta espiritual que impede a paz. A pessoa até fecha o celular, mas não fecha a porta interior. E aí vem a inquietação, pensamentos repetitivos, sensação de ameaça, sonhos confusos. A solução começa simples e é quase uma regra de ouro. O que for te roubar a paz, não merece ser o último som do seu dia. O último som do seu dia deveria ser bênção, não tempestade. Agora, o segundo ponto, o quarto. Muita gente trata o quarto como depósito de coisas, e depois se pergunta por que não consegue descansar ali dentro. O quarto deveria ser o lugar mais protegido da casa, um lugar de recolhimento, e isso inclui também discernimento com objetos e símbolos. Não se trata de achar que tudo é assombração. Trata-se de entender que existem coisas que carregam significados, memórias e até influências. Quando alguém coloca no quarto objetos ligados a práticas espirituais estranhas à fé, ou itens que despertam inquietação, ou imagens que alimentam medo, o ambiente interior vai ficando pesado. E o corpo sente. A alma sente. O sono sente. O Padre Manzotti costuma orientar algo muito prático. O quarto precisa lembrar Deus, não o caos. Um crucifixo, uma imagem sacra, um terço, algo simples que reoriente o coração. Não é amuleto. É memória viva da fé. É como colocar uma luz pequena num canto escuro. Você olha e lembra: eu não estou sozinho. E isso muda a noite. E existe um detalhe que parece bobo, mas é poderoso. Antes de dormir, faça o sinal da cruz sobre si mesmo e sobre a cama. É um gesto simples, mas cheio de sentido.
Você está dizendo com o corpo aquilo que a alma precisa ouvir. Esta noite pertence a Deus. E quando você faz isso com fé, você não está fazendo um ritual, você está reafirmando a sua confiança. Agora vamos ao terceiro ponto, que para muita gente é o mais difícil: a culpa. Tem pessoas que não dormem por ansiedade, mas tem outras que não dormem porque o coração fica ruminando o que fez de errado. A culpa vira uma voz. E se você não sabe o que fazer com essa voz, ela cresce no escuro. A orientação cristã é clara. Culpa não é para ser moradia, culpa é para ser caminho de retorno. E o caminho de retorno tem duas palavras: arrependimento e misericórdia. Quando você erra, você não precisa fingir que não errou. Mas também não precisa se condenar como se não existisse perdão. Antes de dormir, faça um exame simples do dia. Não para se torturar, para aprender, para amadurecer, para pedir perdão, para decidir recomeçar. E se houver algo grave, não empurre para baixo do tapete, porque tapete espiritual vira peso. Reconheça diante de Deus e decida buscar o sacramento da confissão assim que puder. Isso devolve leveza ao coração e muda o sono. E aqui entra um ponto muito importante. Ir dormir brigado com alguém, com mágoa viva ou rancor aceso, é como colocar espinhos no travesseiro e esperar que ele seja macio. Por isso, uma prática muito forte para a noite é o perdão intencional. Nem sempre a emoção acompanha. Às vezes você ainda está doendo. Mas você decide: Senhor, eu não vou alimentar isso enquanto eu durmo. Eu entrego essa pessoa a ti e me liberto do veneno do ressentimento. O perdão não muda só o outro. Ele muda você por dentro, e muda sua noite. Agora eu quero te ensinar uma sequência curta que você pode fazer todos os dias, sem complicar, e que funciona como uma chave de paz antes de apagar a luz. Primeiro, desligue as telas e faça 1 minuto de silêncio. Segundo, agradeça por 3 coisas, mesmo pequenas. Terceiro, peça perdão por aquilo que pesou no seu dia. Quarto, perdoe alguém, mesmo que ainda esteja difícil. Quinto, entregue o amanhã a Deus. Sexto, faça o sinal da cruz e peça proteção para sua casa e seu sono. É simples. E é justamente por ser simples que muita gente não faz. Mas quem faz, percebe diferença. E deixa eu te pedir algo agora. Se você já teve noites inquietas, comenta aqui "eu quero paz" e coloca junto apenas uma intenção curtinha: pela minha família, pela minha mente, pelo meu casamento, pelo meu coração, pela minha casa. E manda este vídeo para alguém que você ama. Tem pessoas que estão vivendo noites pesadas e achando que isso é normal, quando na verdade Deus quer descanso e serenidade para elas. Tem uma coisa curiosa. Muita gente só pensa em proteção espiritual quando sente medo, mas a proteção mais forte costuma ser silenciosa, construída em pequenos hábitos, como quem ergue um muro de paz tijolo por tijolo. Na parte 4, a gente vai focar em 2 frentes que o Padre Manzotti sempre reforça: disciplinar a noite e consagrar a casa, porque não adianta querer dormir em paz se você passa a noite vivendo no improviso e deixando o coração aberto como uma porta sem tranca. Vamos falar primeiro da disciplina, porque ela é o alicerce. Tem pessoas que dormem tarde não por necessidade, mas por um tipo de fuga. Ficam rolando rede social, vendo vídeos sem fim, pulando de assunto em assunto, como se estivessem tentando anestesiar a mente. O problema é que isso cria uma agitação espiritual. Você não está só passando o tempo. Você está treinando o seu interior para viver disperso. E dispersão constante, quando encontra a escuridão, vira inquietação. É como se a mente dissesse: se durante o dia eu não parei, por que vou parar agora? O Padre Manzotti chama atenção para isso com um ponto muito forte: o tempo é dom de Deus, e a noite é parte desse domingo. Quando você desperdiça a noite com aquilo que não te edifica, você acorda cansado, irritado, vulnerável, e isso afeta a sua vida espiritual também. Cansaço não é só físico. Cansaço derruba a paciência, derruba a pureza, derruba a vigilância. E quando a vigilância cai, as escolhas ficam mais fracas. Então, uma forma concreta de proteger a noite é estabelecer um limite, um horário de desligar, um horário de silenciar, um horário de recolher. E aqui entra uma regra simples que transforma o sono: escolha um momento de santuário antes de dormir. Nem que seja curto. 10 minutos sem telas. 10 minutos para Deus. 10 minutos para reorganizar o coração. Você pode ler um trecho do Evangelho, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, fazer um agradecimento sincero, pedir perdão, entregar o amanhã. Quando você faz isso, a noite deixa de ser território de ansiedade e passa a ser território de confiança. Agora vamos para a segunda frente: consagrar a casa e o quarto, sem exagero, sem medo,
mas com fé. A Igreja sempre ofereceu sacramentais como sinal de graça e lembrança da presença de Deus. Água benta, crucifixo, medalha de São Bento, terço, imagens sacras. O padre Manzotti sempre explica que isso não é talismã. Não é superstição. É sinal de pertença. É como dizer: esta casa é do Senhor. E isso fortalece a fé de quem mora ali. Um gesto muito forte, que muita gente esquece, é abençoar o quarto com uma oração simples. Você pode fazer isso com calma. Entrar no quarto, fazer o sinal da cruz e dizer algo como: Senhor, abençoa este lugar. Que aqui haja descanso, paz, pureza e proteção. Afasta toda influência do mal. Guarda minha casa e minha família. Se tiver água benta, você pode aspergir discretamente. Se não tiver, não tem problema. O que vale é a fé e a intenção. A paz não vem de um objeto. Ela vem de Deus. O objeto apenas aponta para ele. E tem mais. A noite fica ainda mais difícil quando o coração se acostuma a dormir com pendências. Pendência não é só conta para pagar. Pendência é briga não resolvida, pedido de perdão engolido, palavra dura que ficou no ar, ofensa que você guardou, mágoa que você alimenta. O padre Manzotti costuma lembrar uma orientação bíblica simples e poderosa: não deixar a ira atravessar a noite. Não significa resolver tudo imediatamente, mas significa não deitar com o coração decidido a ferir ou decidido a odiar. Pelo menos fazer uma escolha interior. Senhor, eu entrego isso. Amanhã eu busco a paz. Hoje eu não vou transformar a cama em guerra. Agora, um ponto bem prático para famílias. Se você tem filhos, abençoar os filhos antes de dormir é uma das atitudes mais bonitas e mais fortes. Um sinal da cruz na testa, uma oração curta, um Deus te guarde. Isso cria um ambiente espiritual de segurança. A criança cresce entendendo que a noite não é abandono, é cuidado. E mesmo para quem mora sozinho, isso também funciona. Você pode se abençoar, pedir ao anjo da guarda, consagrar a noite a Nossa Senhora. A solidão diminui quando o coração se lembra de Deus. E já que estamos no Diário dos Santos, deixa eu trazer uma chave muito bonita que combina com esse tema. Muitos santos tinham uma disciplina noturna bem simples e bem firme. Eles não tratavam a noite como um espaço sem Deus. Eles tratavam a noite como continuidade da vida espiritual. Não era perfeccionismo. Era amor. Era confiança. Era vigilância humilde. E isso tem um resultado direto: paz interior. E paz interior vira sono mais leve, sonhos mais tranquilos, amanhecer mais sereno. Agora, quero tocar num assunto delicado de um jeito responsável. Existem casos em que a pessoa tem pesadelos recorrentes, sensação de opressão, paralisia do sono, e isso pode ter causas médicas e psicológicas. E buscar ajuda profissional é importante. Fé e medicina não são inimigas. Ao mesmo tempo, o padre Manzotti lembra que intensificar a vida espiritual, buscar os sacramentos, fazer uma boa confissão, participar da missa e cultivar a oração são passos que, muitas vezes, devolvem equilíbrio e paz. Então, se você está sofrendo com noites pesadas, não ignore sua saúde. Mas também não ignore sua alma. Agora eu vou te deixar um plano simples, como um fechamento oficial do dia, que você pode aplicar hoje mesmo. No começo da noite, defina um horário para silenciar telas. Antes de deitar, organize o quarto rapidamente, só o suficiente para não virar caos. Em seguida, faça 3 coisas. Agradeça, peça perdão, entregue-o amanhã. Depois, reze uma oração breve de proteção. Pode ser ao anjo da guarda ou a São Miguel Arcanjo, e finalize com o sinal da cruz. Se você repetir isso por alguns dias, vai perceber uma mudança real. Porque o coração aprende ritmo. E ritmo vira paz. E agora eu te peço algo. Comenta aqui, eu vou consagrar minhas noites se você decide colocar isso em prática. E compartilha este vídeo com alguém que anda dizendo: minha mente não desliga. Muita gente precisa de um caminho simples assim e ainda está tentando resolver tudo sozinha. Muita gente que assiste nossos vídeos ainda não é inscrita. Dá uma olhadinha agora para ver se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve e ativa as notificações, porque assim você recebe os próximos conteúdos e não perde as próximas mensagens que vão te ajudar a viver com mais paz e fé. Se você chegou até aqui, você já entendeu uma verdade que muda tudo. Dormir em paz não é sorte, não é acaso, não é ter um dia bom. Dormir em paz é resultado de uma vida interior alinhada, de escolhas pequenas que fecham brechas e abrem espaço para Deus. E agora, na parte 5, eu vou te entregar a chave final de forma bem clara, para você levar para a sua noite de hoje, sem complicação, sem peso e sem medo.
O que o padre Reginaldo Manzotti ensina, repetidas vezes, é que a maior proteção noturna não é um truque, nem uma técnica secreta. É uma coisa simples e profunda: confiança total em Deus. A ansiedade tenta convencer você de que, se não ficar vigilante, tudo desmorona. A fé faz o contrário. Ela lembra que existe um pai que não dorme, que cuida de você e que está presente até quando você apaga as luzes. Quando você entende isso de verdade, sua cama deixa de ser lugar de tensão e volta a ser o que deveria ser: repouso. E é aqui que muita gente erra, mesmo rezando. A pessoa faz oração, mas termina a oração ainda segurando o controle. É como se dissesse: Deus, cuida. Mas o coração continuasse repetindo: sou eu que tenho que resolver. E isso rouba a paz. A noite não foi feita para você carregar o mundo nas costas. A noite foi feita para você lembrar que é criatura, não criador. Que é filho, não dono do destino. E isso não diminui você. Isso alivia. O segredo mais perigoso da noite é esse: levar para a cama aquilo que deveria ter ficado nas mãos de Deus. E o segredo mais poderoso, que transforma o sono, é o inverso: deitar com o coração entregue. O Salmo fala de habitar em segurança. E essa segurança não vem porque tudo está perfeito, mas porque Deus está presente. A paz espiritual não é ausência de problemas. É presença de Deus acima dos problemas. Então, para fechar essa mensagem do jeito certo, eu quero te deixar uma rotina noturna curta e completa, como um selo para as suas noites. Você pode fazer em 3 a 5 minutos. E o mais importante, você pode fazer todos os dias. Antes de dormir, pare e diga a Deus, com sinceridade, o que está te preocupando. Não como quem faz discurso, mas como quem conversa. Depois, agradeça por algo do dia, mesmo que seja pequeno, porque gratidão muda o clima do coração. Em seguida, peça perdão por aquilo que você sabe que não foi bom, e faça uma decisão simples de recomeçar. Depois, perdoe, nem que seja dizendo: Senhor, eu quero perdoar, me ajuda. E por fim, entregue-o amanhã, peça proteção e faça o sinal da cruz. Se você quiser, conclua com uma oração breve ao anjo da guarda ou a São Miguel Arcanjo. Pronto! Você não precisa de uma noite longa de palavras. Você precisa de uma noite curta de verdade. E se você quiser deixar seu quarto ainda mais leve, mantenha nele sinais que te lembram Deus: um crucifixo, uma imagem, um terço. Não para espantar medo, mas para reafirmar fé. E faça uma escolha inteligente. O último conteúdo que você consome à noite precisa ser leve, puro e edificante. Troque a inquietação por algo que te aproxime de Deus. Você vai perceber que seus sonhos mudam, sua mente desacelera, e sua noite se torna mais serena. Agora, um detalhe que eu não quero deixar de fora. Se você tem vivido noites muito ruins, com ansiedade forte, falta de ar, crises de pânico, paralisias do sono frequentes ou pesadelos constantes, cuide do seu corpo também. Procure ajuda médica e psicológica quando necessário, porque Deus também age através da ciência e do cuidado humano. Ao mesmo tempo, intensifique sua vida espiritual, busque os sacramentos, faça uma boa confissão, participe da missa, reze com constância. Muitas vezes, a paz volta quando o corpo e a alma começam a ser tratados com seriedade. E para encerrar do jeito que o Diário dos Santos gosta, eu quero te lembrar: santidade não é viver sem luta. Santidade é aprender a entregar a luta a Deus sem perder a fé. Tem noites que você vai rezar e ainda vai sentir o coração inquieto. Tudo bem. Persevere. A paz é um caminho. O coração é educado. A alma aprende. E quando você insiste, o céu vai colocando ordem dentro de você. Que o Senhor abençoe a sua casa. Que abençoe o seu quarto. Que abençoe o seu sono. Que afaste toda a perturbação, toda a angústia, todo medo sem explicação. Que te dê descanso verdadeiro, aquele descanso que renova o corpo e também acalma a alma. Que Nossa Senhora te cubra com o manto e que seu anjo da guarda vele por você. E que você possa dizer, com o coração seguro: hoje eu durmo em paz, porque eu estou nas mãos de Deus. Agora eu quero que você faça uma coisa. Comenta aqui embaixo: hoje eu entrego, e completa com uma frase curta: minha ansiedade, minha família, meus medos, meu coração, meus pensamentos. Eu vou ler e você vai ver que não está sozinho. E se essa mensagem te ajudou, curta e compartilhe com alguém que precisa dormir em paz. E se inscreve no canal, porque tem muita gente assistindo e ainda não é inscrita. Confere aí se você já está inscrito e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos.